Corinthians 2, Cruzeiro 1, primeiro jogo do Brasileirão, primeira vitória, 3 pontos, vitória importante. Mas vamos falar um pouquinho do jogo também, que teve de tudo, né? Vamos começar assim pela homenagem que o Corinthians fez, né, aos jogadores da democracia corintiana, né? Você começou ali o pré-jogo, os jogadores entraram em campo, os jogadores do time titular e os jogadores da época da democracia corintiana, que estavam vestindo o uniforme escuro da nova camisa branca. Os jogadores estrearam com ela e os jogadores daquela época da democracia corintiana vestiram o uniforme escuro de fora de casa. Bom, vários ex-jogadores históricos do Corinthians, Zenon, Vladimir, Basílio, Birubiru, estavam fazendo homenagem, participando da homenagem. E acho que o destaque também é pro Adilson, o pai do Duílio. Ele não foi jogador, ele foi dirigente, mas ele é um dos responsáveis pelo movimento político da democracia, né, corintiana. Que ele é sociólogo, político, então, mas na época ele era dirigente de futebol, e ele é pai do atual presidente, né, do clube, do Duílio. E também aí sim o jogador, o Zé Maria, ele e o Vladimir, grandes laterais. Só que o Zé Maria, ele é pai do Fernando Lázaro, né, que é o atual treinador do Corinthians. Algumas pessoas do meio esportivo disseram que devia trocar, trazer Dorival. Eu não acho o Fernando Lázaro um excelente técnico, mas assim, é um trabalho de subidas e quedas, assim, tem que dar um pouquinho mais de tempo. Eu acho que ele fica no mesmo erro algumas vezes, assim, mas ele não é cabeça dura também. Então a gente tem que dar um pouquinho mais de chance, só que eu acho que substituições não vai tão bem, como a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Bom, apresentação, uniforme novo, os jogadores da democracia corintiana homenageados. Senti falta do Casagrande, né, porque ao lado dele do Sócrates eram os principais rostos, né, desse movimento. Pelo que eu vi, foi aniversário dele no sábado, e aparentemente esse foi o motivo oficial, né, de não ter, estava em comemoração ainda. Muitas pessoas em fóruns do Corinthians dizem que isso não é o real motivo, ou talvez ele não se dê muito bem com o pessoal da diretoria do Corinthians, os responsáveis, né, por trás ali dos bastidores. E ele é um comunicador também, não sei se ele quer atrelar a imagem, essa galera. Bom, não sei, eu adoraria ver o Casagrande lá, né, participando da homenagem, mas enfim, vamos falar um pouquinho do jogo. O jogo foi puxado, né, cara? Assim, tudo, você vê que os jogadores têm vontade, mas assim, parece que é uma questão de treinamento, assim, né, cara? Questão de que a bola não vai para frente, o meio campo ali tem um pouquinho de dificuldade, né? Você pode observar ao longo do jogo o Fausto Vera, o Roger Guedes, né, até o próprio Juliano, um pouquinho de dificuldade, meio que assim, o que tá rolando, o que tá pegando, o que tá acontecendo. Me parece, com um olhar um pouco mais crítico que eu tenho hoje, né, já não sou tão menino assim, estudando educação física também, acho que falta um pouco de questão de treinamento. Essas jogadas, revisar alguma coisa, ter uma variação tática. Esses jogadores de muita qualidade que o Corinthians tem, assim, não é um dos melhores elencos, mas não é cabeça de baga que tá jogando também, cara. É uma galerinha com renome, e se o Corinthians tem um elenco envelhecido, não pode faltar experiência, né? Saber os caminhos do jogo, né? Não sei se o Roger Guedes podia voltar um pouquinho mais centralizado, tentar fazer essa bola rodar, usar o Roberto de uma maneira mais inteligente, talvez, né? Bom, o Juliano, ele sofreu um machucado no olho, uma bolada, pegou no olho dele, ele estava com um problema
para enxergar e parou, deitou umas 2, 3 vezes assim, e realmente ele chegou a falar que não estava enxergando, teve que ser substituído. Então aquele plano de ter um homem centralizado naquele 4-3-3 caiu por água abaixo, né? Assim, não havia mais o jogador de articulador pelo meio. O Paulinho virou centroavante, tipo assim, né? Não ataca direito, não faz o meio campo, complicar a situação do Paulinho. Michael não é esse cara, ele é um pouquinho mais recuado. O Corinthians não só sofre pela falta do Renato Augusto, ele sofre pela falta de opções táticas, que eu acho que, por mais que o Corinthians tenha alguns nomes que precisamos aparecer mais, eu acho que tem material. Eu realmente coloco esse questão nos jogadores, é claro, mas eu acho que falta um pouquinho de recurso tático, explorar mais as plataformas de jogo. Então o Juliano tem que ser substituído pelo Matheus Araújo, né? Que já foi um pouquinho mais para frente dele, mas no momento eu achei que podia ter mudado um pouquinho mais. Novamente, podia ter centralizado o Roger, procurado uma outra maneira de jogar, mas colocou o menino, né? O Matheus Araújo. Primeiro tempo e o segundo tempo dele até o momento do gol estavam abaixo, assim, nem encostava na bola, assim, né? Eu acho que escutando o narrador, né, eu nem ouvi o nome dele direito. No primeiro tempo bem abaixo, assim, o Cruzeiro muito mais sóbrio no jogo, tipo assim, eles sabiam qual era a proposta, sabiam o que estava acontecendo, por que eles iam jogar, e o Corinthians estava tentando ter a posse, ou às vezes o jogo chutar lá para frente, mas nada que eles estavam tentando estava rolando, assim. E também achei um pouquinho esquisito a titularidade do Barleta. Por mais que ele um jogador em promessa, já foi revelação do Paulistão, trouxeram ele para entrar na variação, o Watson tá tendo uma boa sequência, né, dos jogos Paulistão. Não fez um bom jogo contra o Remo, mas tipo assim, um jogo ruim e alguns minutos bons do Barleta e já virou titular, né? E aquele jogo do Corinthians estava fazendo, de não explorar ele próximo à área adversária, muito mais para lateral, não ia sair nada daquele ali. Não é tão habilidoso assim, não tem tanto um drible 2 para fazer uma jogada. Então, falta aproximação, falta saber explorar o Barleta, coisa que eu acho que o Watson já estava entrando um pouquinho mais para mim. Estava procurando mais jogo, estava procurando uma tabela, uma triangulação, às vezes até um chute fora da área. Então acho que o Barleta foi aquele Adson lá antigamente, né? De habilidoso, rápido. Acho que o Barleta é melhor jogador que o Adson, mas a falta de recurso, a falta de explorar o próprio time, acabam, né, o Barleta não fez um bom jogo, apesar de, sim, tem habilidade, tem futuro, né? E no segundo tempo entrou o Cantilho, deu uma melhoradinha. Eu acho que naquele momento, quando o Juliano machucou, já podia ter entrado ele em vez do Matheus, né? Mas o que aconteceu vai provar que talvez estava errado. Aí quando ele entrou, melhorou um pouquinho a saída, a qualidade, mas mesmo assim não foi suficiente porque o Corinthians entendeu que não vamos jogar dessa maneira, procurando mais o jogo, fazendo triangulações, tabelas, porque Roger Guedes, Barleta, tudo próximo à lateral, tudo longe da área do adversário, não recuavam para fazer um jogo mais proximal. Acho que achei que eles estavam um pouco escondidos e era a bola no Yuri lá longe, assim, bola no centroavante para ele buscar, para tentar fazer uma jogada. Tem umas que ele quase se machucou, né, ali correndo pela lateral, pela linha de fundo. Falei, pô, imagina se machucou o Yuri, e agora, né? Porque esse é titular absoluto, não tem reserva. O Júnior Moraes está machucado e, putz, Júnior Moraes, cara, sem condições, né? E a única jogada de vamos tentar fazer uma triangulação, uma tabela, saiu o gol, foi um toques rápidos ali, Matheus Araújo entrou na área com facilidade até, né, fez um bonito gol, o primeiro gol dele, ficou bastante emocionado. Talvez ele tenha mais sequência, talvez ele tenha
mais chance de mostrar um melhor futebol, mas o Corinthians tem que entender qual que é a proposta, né? Porque se o jogo era para ser reativo ou no contra-ataque, né? Acho que um reativo não é a palavra, porque não se defende tão bem assim, né? O Corinthians precisava de um meio campo mais organizado e se defender melhor. Tava mais contra-ataque mesmo, bola lá na frente, e se o Yuri. Acho que se fosse esse o lance, era trazer o Yuri um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais recuado e botar mais jogadores velozes, né? Talvez recuar até tirar um do Roger Guedes ou Yuri, deixar só um homem assim e deixar mais o Adson, o Matheus Araújo, o Pedrinho, o Lives lá na frente para botar a bola lá para correr, e, enfim, essa era a proposta, né? Mas depois que o Matheus Araújo fez o gol, ficou um jogo um pouquinho melhor, mais oportunidades, e até que, né, em bola parada saiu o lance do Gil e o gol do Roger Guedes ali de rebote, né? Eu achei que foi falta no lance do Gil na TV, né? Talvez tenha sido isso porque o Daronco tenha dado falta. Só que o jogador estava tão inconformado que eu falei, cara, tem alguma coisa assim, não é só porque foi gol, porque eles estavam realmente muito inconformados. E aí o VAR chamou e viu que realmente tem aquela mão ali, mas o jogador do Cruzeiro quis, né, se explorar da situação, acho, marcar uma falta que o Daronco até deu. Também que o VAR chamou para um lance positivo, né? Não só porque foi do Corinthians, mas porque realmente não foi falta, né? Você viu ali que o Gil mal encosta ali e tal, e aí cabeceou, era só isso, o lance do Corinthians, bola parada, o lance de mais perigo, e aí conseguiu fazer o segundo gol, bote ali do Roger Guedes, validou no VAR, só que isso estava meio que mascarando, né? Quando o Corinthians ganha, então ele dá uma suavizada um grande problema que, assim, o Corinthians está sempre sofrendo gol. Todo jogo toma gol. Defesa não é mais a mesma, não está rolando mais sistema defensivo que era a característica do Corinthians, né? Tudo bem que foi mudando ao longo dos anos, mas, assim, o Bruno Mendes é um zagueiro e Gil tá fazendo história no Corinthians. Acho que eles precisavam ter um pouquinho mais de não é vontade a palavra, mas assim, imposição dos zagueiros que eles são, assim, realmente todo jogo tomando gol. Fagner tá muito mais ala do que antigamente e não é mais jovem, tá tomando bola nas costas direto. Falando em outro lateral, o Bidu jogou bem, achei que tem que ter mais um pouquinho de sequência, tem que poupar o Fábio Santos. Achei que um zagueiro bom, um lateral bom. Só que o Fernando Lázaro, os profissionais de educação física que trabalham com eles, fisiologistas, né, tem que explicar assim, o que é poupar para eles. Porque fora de casa, tava um time totalmente misto, jogou o Fábio Santos, que estava vindo sempre jogando. Assim, poupar e não vai poupar o cara mais velho, mais experiente? Não entendi. E aí jogou o finalzinho hoje de novo, com o time já ganhando. Assim, o Matheus Vitor não tem condições de ficar 10 minutos, até onde eu vi, ele não tinha se machucado, assim, por que ele não tem nenhuma partida, por que o Fábio Santos entrou? Se ele vai jogar a Libertadores aqui de novo, né, em casa, vai acontecer alguma coisa no finalzinho do jogo. Achei arriscado, assim, não entendo qual a concepção deles de poupar, não sei quais as explicações técnicas dele para isso. Deles, né, porque não é só o treinador, não é só o Fernando, tem vários profissionais e ninguém fala nada, né, é uma situação complicada. Bom, e falta falar do Cássio também, cara, o que aconteceu aquele lance do Cássio, né, aquele primeiro tempo, né, que parecia que a bola ia conseguir encaixar, mas acho que ele viu que o tempo, a física ali não ia permitir que ele pegasse a bola e não saísse da área, não tentou virar de costas, deixar a bola para trás, né, porque é permitido isso, você não está dentro da área, mas a bola sim, então não é mão fora da área, a bola está lá, ele achou melhor dar um carrinho, um peixinho, né, peixinho não, a baleia, né, que se move com a lentidão impressionante, assim, sobe a experiência, sobe a qualidade, mas realmente está abaixo nessa questão de velocidade de reação, tempo de reação.
Porque o problema não foi o peixinho barra baleia, né? Foi a volta totalmente lerda, atrapalhada, quando eles quase tomam um gol. E se quando eles tomam um gol ali, se fosse um time mais organizado, né? O Cruzeiro não é um time grande, mas realmente está abaixo, né? Tá vindo da segunda divisão. Se fosse outro time que tinha se aproveitado dessa situação, se quando tivesse que ir atrás do resultado, não sei se ia dar. Não sei se ia conseguir. Mas enfim. Queria falar isso, queria falar da defesa, não tá tão bem, o Cássio acho que precisa melhorar um pouquinho. Os gols sofridos sempre, assim, e a sequência pro Adson, né, cara? Tudo bem que o Barleta é um jogador que veio pra jogar, tal, mas o Adson não faz jogos ruins. Quando tem essa aproximação, ele joga um pouquinho pelo meio, ele tem melhorado até nos passes, né? Teve quando ele entrou no finalzinho do segundo tempo, ele deu uma invertida, cara. Passe bom pra caramba, acho que ele merece um pouquinho mais de chance, né? Tentar passes em profundidade, e tem um pouquinho ainda de dificuldade na escolha das jogadas, né? Mas eu acho que isso vai se resolver ainda. Não sei se Barleta e ele podem jogar juntos, mas eu acho que tem que ter essa rodagem, né? Barleta veio para tentar a titularidade, mas o Adson é de casa já faz tempo, acho que ele merece um pouquinho mais de chances aí. Uma eventual volta do Renato Augusto, volta do Juliano, que até onde eu vi ele está melhor, não há problemas mais graves, só que mais exames mais sérios vão ser feitos para ele ver se ele joga na quarta contra o Argentino Júnior, né? A Libertadores. Bom, é isso, muito obrigado por ter ficado até aqui assistido, até a próxima.